Bem, pessoal, hoje iremos abordar as principais funções de criação de tabela dentro do Power BI. A primeira função que iremos detalhar é a função Data Table. É uma função que é bem útil, pois você consegue inserir dados diretamente através da linguagem DAX dentro do seu modelo. No nosso exemplo, criamos uma tabela chamada Minha Tabela, em que ela detalha o ID, o país, o idioma, a população em milhões e o PIB em trilhão. Notem que cada nome definido aqui, nós definimos também um tipo. Ou seja, nós temos o tipo aqui, você pode apagar o integer e logo em seguida aparecem os tipos aqui que são disponíveis nesse modelo, que é o boolean, o currency, o datetime, double, integer e string. No nosso caso, deixaremos o ID como integer, o país e idiomas foram definidos como string, já que serão textos, e a população e o PIB do tipo double, já que serão números decimais. Para fazer a inserção de dados, a cada nova linha você deve colocar os dados entre chaves e definir de acordo com cada tipo de dados. No caso aqui, o primeiro conjunto, a primeira linha é o ID 1, que representa ali um integer, o Brasil representa o string, o idioma português, que representa o string, mais a população e o PIB, que são números decimais. Então note que após executar esta query, que é um comando aqui no DAX, utilizando o DAX Studio, você consegue ver a tabela embaixo que foi criada, de acordo com nossos dados ali. Então, é uma das funções mais úteis dentro do Power BI. A próxima função é a função add add columns. Essa add columns serve para você inserir dados dentro da sua tabela. Então, no nosso caso, vamos inserir aqui o primeiro argumento, que é o nome da nossa tabela. O próximo argumento é o nome do novo campo. Então, eu posso botar, por exemplo, população total. E nessa população total, a gente pode adicionar a fórmula de sum e pedir que ele some a população do campo Minha Tabela. Vamos executar. E repare agora que dentro da tabela Minha Tabela foi adicionado agora um campo de calculado, que é simplesmente o total da tabela. Só que imagine que você pode utilizar as outras fórmulas do DAX, como por exemplo médias, somas, divisões e assim por diante. O próximo exemplo será a função select columns. O select columns serve para você exibir dados da sua tabela somente com as colunas que você deseja, renomeando elas outra vez. Então, em vez de nós termos ali, por exemplo, país, eu posso colocar países e exibir o dado país. Então, repare agora que ele fez um resumo da nossa tabela somente com o campo que nós escolhemos, sendo ainda que você ainda pode renomear o nome do seu campo. A próxima função é a função summarize. Essa função também é muito útil. O primeiro argumento dela vai ser a minha tabela, que é o nome da nossa tabela. E podemos agora organizar as colunas. Ela funciona como se fosse um grupo by do SQL. Então você pode, por exemplo, vamos agrupar nossa tabela por idioma. E dentro desse idioma nós podemos criar uma coluna chamada de população total. Aqui uma vírgula. E aqui nós podemos dizer que nós queremos o somatório da população. Com isso, nós fizemos um agrupamento dos países que falam português e o total da sua população.
Uma outra função de tabela muito utilizada é a calendar. A calendar, você define a data inicial e a data final que você quer criar um calendário. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o formato date. O argumento são mês, ou ano, mês e dia. E a data final vai ser ano, mês e dia. Vamos criar um calendário com 5 dias. Então repare que os argumentos são uma data inicial e uma data final. Então repare que fizemos um calendário de 5 dias. Essa função é bastante utilizada para a criação de calendários dentro do seu modelo. E por último, e não menos importante, temos a função filter. Vamos utilizar novamente com a minha tabela. E dentro da função filter, nós vamos filtrar todos os países que têm um PIB maior que 10 trilhões. Então, lembrando do nosso modelo lá, nós temos a linha 2 da China, 17,7 trilhão. Então, esse foi um vídeo para explicar as principais funções de criação de tabela e pesquisas.